Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, graças a Deus. Espero que com vocês também estejam tudo bem. Eu sei que passei um tempo sumida aqui, para você que me segue, viu, postando alguns vídeos e por um tempo eu tive que parar, mas foi porque eu estava precisando desse tempo, estava precisando me organizar. E vai ser um assunto para um próximo vídeo, eu prometo para vocês. Hoje eu trouxe uma palavra que veio diretamente do coração de Deus pro seu coração. O Senhor me trouxe uma reflexão, me trouxe uma inspiração em poder vir até vocês para que a gente venha estudar sobre as trajetórias de Jesus, para que a gente venha analisar, a gente venha refletir, né, a trajetória de Jesus e aprender com ele. Por isso que esses vídeos vai ser uma série sobre refletindo Jesus. Por que esse nome refletindo Jesus, né? Por um lado parece óbvio, mas eu pego uns dois sentidos da palavra, né? Do verbo refletir. Então eu pego o refletir, de trazer uma reflexão a respeito do porquê que Jesus agiu desse jeito, do porquê que ele tomou aquela atitude, por que ele falou, por que ele agiu. Então, da gente refletir sobre a sua trajetória e refletir no sentido de ser reflexo, né? É ser a cópia de Jesus, aprendermos e sermos como ele. Então, por isso que essa série vai se chamar Refletindo Jesus. E eu espero que você venha comigo, eu sei que você vai gostar. Nossa leitura hoje vai no livro de Lucas, vamos começar do capítulo 2, tá bom? Capítulo 2, então, vamos pegar do versículo 41, tá? Que diz assim: Todos os anos, seus pais viajaram até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano que ele completou 12 anos de idade, ele subiu à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem, caminhando por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo e entre os seus parentes conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Então, lemos Lucas capítulo 2, versículo 41 e paramos no versículo 47, tá bom? No tempo de Jesus, eles não tinham muita tecnologia para aprender, como hoje nós temos livros, né? Temos aqui vários livros em apenas um para poder estudar, para poder refletir. Não tinha computadores, né? Não tinha tablet, não tinha internet. Tudo era apenas escrito por um rolo e eu acredito que naquela época tinha poucos escritos, né? Então, como é que eles aprendiam? Eles aprendiam muito na oratória, eles aprendiam muito ouvindo. Os alunos ali ouviam seus mestres, eles refletiam sobre aquilo, tudo na intenção de poder gravar, absorver, através de como aquele aluno trazia a reflexão, a filosofia, a posição a respeito do que absorveu ali, era sinal de que estava aprendendo bem, era sinal de que o aluno estava aproveitando do conteúdo, né? Então, naquele tempo, Jesus, com 12 anos de idade apenas, assombrou ali os doutores, os mestres que estavam ali lhe ouvindo. Logo devem ter imaginado, esse menino veio de família rica, né? E os pais, já desde cedo, devem ter colocado os bons professores para ensinar esse garoto, porque eles ficaram assombrados como Jesus levantava questões e traziam reflexões a respeito do que eles falavam ali. Então vem a pergunta, né? Nesse momento veio a pergunta para mim: o que temos cravado na nossa memória e no nosso coração? A ponto de despertar nos outros um certo interesse em querer ouvir mais.
Caso você já tenha ouvido alguém e nesse momento essa pessoa trouxe um despertar para você em apenas uma palavra, isso mostra que realmente aquela palavra, aquilo que ela te trouxe de ensino, estava cravada no coração. Por que cravada? Por que eu uso esse termo? Porque quando crava no coração, foi porque realmente aprendeu, passou por períodos ali aonde pôde adquirir respaldo para falar sobre aquilo, onde pôde adquirir conhecimento realmente de verdade para poder derramar aquilo. Gosto muito quando o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios: sem amor, as nossas palavras seriam como o barulho de um sino que retine. E assim eu também trago a reflexão que sem o verdadeiro conhecimento, falar o que realmente nós não sabemos, nós não temos exemplo, as palavras saem como um barulho de um sino, você fala, e aquilo não é traduzido de uma forma real. Aquilo não, as pessoas não acabam não gerando mudança na vida das pessoas, acaba não fazendo diferença alguma o que ela ouviu de você. Não só o conhecimento como a verdade, como o exemplo daquilo que realmente precisamos ouvir ou viver. E Jesus, ele, na sua trajetória de vida, a palavra diz que ele falava com autoridade, né? E quando fala que falava como quem tem autoridade, significa que ele tinha respaldo, ele tinha exemplo suficiente em poder falar, porque ele sabia, ele tinha um conhecimento do que estava falando. Então não eram apenas palavras vazias, meus amados, espero que vocês estejam me entendendo. Não eram apenas palavras vazias, eram palavras de quem realmente sabia do que falava. Então quando a gente sabe do que fazemos, temos conhecimento, em nós as palavras vêm com autoridade, porque temos certeza, porque adquirimos aquilo, vivenciamos. Então, ela sai com uma certa autoridade no assunto, podemos se dizer. Uma base em psicologia, eu digo para vocês que a ciência do comportamento humano, ela diz o seguinte, que o meio influencia na vida do indivíduo, né? O meio, ele é uma forte influência no desenvolvimento da criança, e também no adulto, mas na criança principalmente porque, ainda mais na primeira infância, onde está absorvendo ali tudo quanto é informação. E você via que Jesus, né, estava ali dando um show, né, para aquele pessoal. Por quê? Eu não sei se Maria e José batiam na tecla o tempo todo que ele era filho de Deus. Olha, filho, você nasceu de uma forma sobrenatural e pá. Sabe por quê? Porque no versículo seguinte mostra que a atitude de Jesus foi simplesmente para lembrar os pais de quem ele era, né? Tanto que ele fala, que isso já vai ser um assunto no próximo vídeo. Não sabeis vocês que eu estava administrando as coisas do meu pai? Ele já tinha o conhecimento de quem ele era, e tudo isso porque ele já estava desenvolvendo, ele já tinha desenvolvido um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, por que eu citei? Eu falei a questão da ciência do comportamento, que mostra que o meio influencia muito na vida da criança e até também na vida do adulto. Porque você percebe que quanto mais tempo você passa com Deus, cada vez mais nós vamos sendo consolidados, moldados a Ele, né? Deus vai, além de nós sermos moldados e consolidados, aprendemos tanto de Deus que acabamos derramando isso para as outras pessoas, né? E a nossa casa é o principal local onde o nome do Senhor deve primeiramente ser glorificado, cultuado. Na palavra do Senhor diz que nós devemos sempre buscá-lo com sabedoria, com discernimento. Então, cada vez que nós criamos um relacionamento com Cristo, cada vez que nós criamos um relacionamento com o próprio Deus, mais somos consolidados a agir como Jesus, né? Como é que muitas vezes a gente se pergunta, se você não se pergunta, eu me pergunto, o que Jesus faria nessa situação? Às vezes vem situações na minha vida onde eu acabo buscando o que Jesus faria nessa situação. Meus irmãos, eu me pego muito pensando sobre isso, porque vem situações que a gente fala, meu Deus, né? Mas aí acaba me perguntando o que Jesus faria nessa situação. E quando não me vem uma resposta de imediato, eu vou pro joelho e começo a orar, e começo a derramar, e começo a falar, até eu adquirir,
sabe, aquele momento onde meu coração vai sendo trabalhado e moldado, e Deus vem me dar uma direção, um discernimento de como agir. Porque eu não quero agir por mim mesmo, eu não quero agir de acordo com minha carne, porque eu sei que de mim nada bom faz. Na palavra do Senhor diz que a nossa justiça, né, não passa de trapos da imundícia, então nós não sabemos como agir, tanto que Ele nos deu, né, o Consolador, o Orientador, que é o Espírito Santo, para que venhamos, né, ter discernimento no que falar, em como agir. E eu agradeço muito, muito, muito a Deus por isso, porque senão, nossa, vocês não sabem o quanto eu busco chegar a um pouco a me emocionar, a viver, a refletir, a ser como Jesus. Nas atitudes, no comportamento, e não é fácil, sabe? Quem nos traz essa perfeição é Cristo. Quem nos traz essa perfeição é Jesus. E a cada dia que nós vencemos a carne e aprendemos a ser como eles, na palavra diz que nós estamos sendo aperfeiçoados. Exemplo, né, do que nós estamos falando aqui. Certa vez eu fazendo uma apresentação, trago para vocês o que me aconteceu várias vezes a respeito de refletirmos Jesus. De aula, a professora lançou uma questão e pediu para que os alunos se manifestassem, falassem a respeito. Então eu dei meu posicionamento. E nesse momento que eu dei meu posicionamento, no final da aula, um dos colegas ali me abordou e perguntou: "Você é cristã, não é?" Eu peguei e falei: "Sim, eu sou cristã." Por quê? Meio que fiquei assim, né? Porque eu não tava de saia. A gente vê que existe hoje, algumas pessoas veem como ser cristão padrão, né? De que veste saia, alguma coisa do tipo assim. Mas eu não tava, eu tava de calça. E eu não entendi porque ele tinha feito aquela pergunta. Eu falei: "Sim, mas por quê?" Aí ele pegou e falou assim: "Porque a forma como você fala e a sua presença demonstra isso." E naquele momento, logo veio assim meio que: "Ai, será que eu sou meio... Por quê? Será que eu sou cafona ou algo do tipo?" Não me veio assim na mente, né? Mas depois o Espírito Santo logo veio: "Você tem que... isso para você deve ser visto como um elogio, porque é sinal de que você tem refletido Jesus na forma como você tem falado." Isso me deixa muito feliz em saber que esse é meu alvo, esse é meu intuito. Meu intuito é poder refletir Jesus. E eu quero cada vez andar o máximo que eu puder com ele, até chegar ao nível de Moisés, será? Que depois que sai da oração, o rosto reluzindo, brilhando, né? Porque estava cheio da presença de Deus. É um sonho. Nossa, que sonho maravilhoso, né? Que sonho. Mas que eu tenha, creio que um dia a gente chega lá, A nossa cultura, o que cultuamos, fala muito mais do que as nossas palavras. Então você vê que Jesus ele tinha um bom posicionamento a ponto de admirar as outras pessoas. Filipenses 2, do capítulo 5 ao 8 está assim: "Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornou-se semelhante aos seres humanos. Assim, da forma de homem, humilhou a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz." Encha-se de Deus e você verá que sem muito esforço, de forma natural, você vai cristalizá-lo, você vai ser reflexo de Deus, você vai ser reflexo do nosso Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e no próximo vídeo a gente se encontra, tá bom? Compartilha se você gostou dessa palavra, curte também que você vai me ajudar muito, ajudar também o canal, e que Deus abençoe a sua casa, e que Deus abençoe a sua vida, e que você venha ser o reflexo de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.